5h49, João Pedro Cuti Dias já está aqui conosco para comentar um assunto que já foi tema aqui do comentário do João Pedro, que é o projeto de uma importante ferrovia de escoamento da produção do Centro-Oeste para os portos. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, Zadam. Logística é uma coisa fundamental, é o que mostra que cria condições de rentabilidade para o produtor ou tira a rentabilidade do produtor, como foi ano passado. Nós voltamos com esse tema aqui porque hoje foi divulgado um vídeo do ex-ministro da Agricultura, o Antônio Cabreira Mano Filho, que é também produtor rural, e nós vamos exibir esse vídeo que circulou nas redes sociais. Depois eu volto com o comentário extra do João Pedro. Vamos ver. Em 1919, o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele visita o Brasil. E dessa visita ele escreveu um livro chamado Through the Brazilian Wilderness. E ele contava aqui do Brasil Central, onde ele visitou, até a região de Sinop, a riqueza que tinha toda essa região. E ele dizia que o que faltava aqui era uma ferrovia. E que com essa ferrovia haveria muita prosperidade, muita riqueza para essa região do Brasil Central. Mas eu desconfio que o presidente Roosevelt ele não sabia do nosso Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque hoje essa ferrovia chamada Ferrogrão, que há muitos anos nós estamos tentando construir, que ela sairia aqui de Sinop, a 933 quilômetros de trajeto, chegando lá no Rio Tapajós, no porto de Miritituba, no estado do Pará, ela está parada por uma decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E a ironia, que é um pouco mais de 900 quilômetros, essa ferrovia, se ela tivesse hoje em funcionamento, ela iria reduzir o custo do frete daqui de Sinop até lá, o porto de embarque, em cerca de 30%. Mais do que isso, olha que interessante, há anos que nós estamos tentando fazer uma rodovia de 900 quilômetros. Nos últimos 4 anos, somente a China construiu mais de 30 mil quilômetros de ferrovia. Se você pensar, por exemplo, na ferrovia Transiberiana, que tem mais de 9 mil quilômetros, ou seja, 10 vezes mais do que tem aqui a Ferrogrão, ela foi construída em 1889 pelo czar Alexandre II. E se você pegar o nosso principal concorrente, os Estados Unidos, que também é um país continental, quase do tamanho do Brasil, um pouquinho maior, eles têm uma malha ferroviária 9 vezes maior do que o Brasil. E sabe o que é o mais interessante? É que essa ferrovia, se ela tivesse em funcionamento, na primeira etapa ela iria transportar 42 milhões de toneladas de grãos, na etapa final ela estaria transportando 58 milhões de toneladas, mas essa ferrovia, essa que está proibida pelo Supremo, ela seria o maior projeto que o Brasil poderia apresentar agora na COP30, que será aqui em Belém. E por que eu digo isso? Porque nenhum outro país do mundo tem um projeto ambientalmente favorável como a Ferrogrão. Na primeira etapa, se você tirar a carga que vai ser transportada pela rodovia e jogar nessa ferrovia, o Brasil iria deixar de emitir 2,7 milhões de toneladas de CO2 por ano. Na etapa final, em 2030, isso saltaria para 4,7 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, nessa etapa final, o Brasil, através dessa ferrovia, transportando essa carga, iria emitir 77% menos CO2 do que emitimos atualmente. Então é inexplicável por que a gente não consiga fazer essa ferrovia. E sabe qual que é a ironia? Existem várias ONGs que são adversárias, que combatem a construção dessa ferrovia. E uma delas, por exemplo, é o ISA, o Instituto Socioambiental. E esse instituto, no ano de 2021, ele teve um orçamento de 35 milhões de reais. E ele usava esse dinheiro para combater a Ferrogrão. E desses 35, 25 milhões de recursos, eles vieram do exterior e principalmente da Europa. Então veja que coisa interessante. Essa é a principal obra, uma obra incrível, fantástica, de descarbonização da nossa economia. Só que isso, esse grande interesse do Brasil, não está atrelado aos interesses dessas organizações não governamentais.
O produtor rural, Antônio Cabreira Mano Filho, foi ministro da Agricultura no início da década de 90, foi do governo de Fernando Collor. João Pedro, o que você pode acrescentar desse vídeo que nós exibimos aqui? Ledão, tudo que é brasileiro, que tem vergonha na cara, acha e concorda com ele. O Brasil é um país que depende do agronegócio, depende de produção agrícola, Mato Grosso é o grande produtor nosso de grãos, e para ir lá, levar de Sinop até Miritituba, você teria uma redução de mais de R$100 por tonelada. Isso daria quase R$8, R$9 a mais por saco de soja. Sem contar a questão de que um comboio ferroviário leva 80, 90 vagões, cada vagão leva 90 toneladas, então cada comboio equivale a 160, 180 carretas na estrada. O transporte ferroviário é o segundo transporte mais barato do mundo. O mais barato do mundo seria por dutos, né? Mas dutos é muito complicado, exige muito investimento e é só para líquidos. O segundo transporte em termos de competitividade de grãos é o por água. Mato Grosso usa muito a água. Lá em Miritituba, para levar até os portos de transbordo, seja em Santarém ou seja na Foz do Amazonas, eles usam comboios levando 20, 30, 40 mil toneladas, ou seja, quase um navio oceânico em cada comboio. Então, barateou o custo. Porém, tem que chegar com esse grão da região produtora, aquela região diamantina, aquela região lá mais do Mato Grosso, até Lucas, até o porto de Miritituba. E aí essa ferrovia teria um papel fundamental. Um partido político entrou com uma ação contra a construção dessa unidade. O senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, está com ela, faz 4, 5 anos, e não decide nada, fica tudo parado. Então, o que acontece? Espanta possíveis investidores. Lembra que uma vez nós entrevistamos o Galvão, aqui lá da ProSoja, ele comentava, olha, é uma questão, até os produtores querem participar, comprar ações dessa empresa, porque é fundamental para eles, é fundamental para o Mato Grosso, é fundamental para o Brasil. E está parado. Então o Brasil hoje, ele é um grande exportador de produtos agrícolas, hoje disputa com os Estados Unidos, esse lugar, só que enfrenta as dificuldades dessa quinta coluna que nós temos dentro do Brasil. Pessoas que não preocupam com o interesse brasileiro. E essas organizações que recebem dinheiro de fora teriam que ser bem avaliadas. Ninguém bota 25 milhões de reais aqui numa ONG por amor à arte, ninguém faz. Normalmente tem algum interesse, ver o porquê que eles estão investindo e essa ONG faz uma campanha contra, muitas vezes desvirtuando o processo, porque esse grão, você transportaria num período soja, num outro período milho, poderia importar fertilizantes, trazer os fertilizantes também até a região consumidora, você faria um processo extremamente positivo para o agronegócio brasileiro, para aquela região do Mato Grosso, que hoje é grande produtor de grão do Brasil. E o curioso, João, é que esse apelo da redução das emissões de carbono não pega numa situação como essa. Né? Não vale. Vale para outras coisas, para essa não vale. E é uma coisa simples. Você pega um comboio com 90, 100 vagões, você equivale a 200 carretas. É lógico que 2, 3 locomotivas vão gastar muito menos do que vai gastar 180, 90, 200 caminhões. Sem contar a questão de manutenção de estrada, risco nas estradas. Então, tudo isso vem contra os interesses do Brasil. Aquela região cresceu muito, o Arco Norte, por quê? Porque são investimentos privados. Essas empresas que transportam grãos lá, via Tapajós, via Rio Amazonas, via aqueles rios do Madeira, são empresas privadas, que elas se interessam. Esses terminais que têm até a estação de transbordo dentro do Rio Amazonas são privados, então as coisas funcionam. Porém, depende de licença para construir isso. E se não tiver essa licença, nenhum investidor internacional vai colocar dinheiro nesse processo. Então, atrapalha. O Cabreira falou na China. A China faz uma ferrovia de alta velocidade, andando a 250, 200 km por hora, em 5 anos fazer 3, 4 mil quilômetros.
Aqui no Brasil, em 5 anos, está na mão do STF para olhar essa questão. Nem o projeto ainda. Nem o projeto.